Bom dia, meu nome é Silvio Romero Gomes Filho, sou do primeiro ano de Logística do Senac Recife e vim aqui hoje para falar sobre um episódio de Black Mirror do especial de Natal de 2014, White Christmas. A princípio, eu tenho uma grande familiaridade com a série Black Mirror. Por quê? Por causa que faz muito tempo que eu assisto os episódios dela e sei como é que é baseado, mas basicamente como é que funcionam os episódios dela. São muito cheios de plot twist, todos os episódios dela. Sempre tem essa jogada, sempre tem uma crítica social atrás disso. Então, para esse episódio em si, que eu vim hoje falar sobre a crítica social, que é o White Christmas, o especial de Natal de 2014, o episódio começa com duas pessoas na cabana. Essas duas pessoas são o Joel e o Matt. Até que o Matt ele puxa um assunto que parece que faz muito tempo que eles não conversam. Eles não entram em uma comunicação por muito tempo. Então, pelo Natal, eles decidem conversar. Então, basicamente a conversa se inicia com o Joe perguntando o que ele fazia, o que o Matt fazia em si. Então é apresentado pra gente que o Matt ele era um guru espiritual. Parece que era um guru espiritual. Não sei se tá meio vago na minha cabeça agora. Mas basicamente é mostrado uma cena onde podemos ver que a tecnologia de lá é muito mais avançada do que a nossa. E contanto que ele consegue até mesmo ver pelos próprios olhos de outra pessoa. Então inicia-se a parte, parece que é a parte 2, não me recordo tão bem, onde aparece outra pessoa, que parece que é o Harry, se não me engano, é o Harry, onde ele está na balada, numa festa de uma empresa. Então nessa festa dessa empresa, tá ele lá, ele tá lá tranquilo, até que ele tem que conversar com uma pessoa. Com essa pessoa ele conversa, começa a conhecer, as pessoas pegam os dados, até que ele se dá de cara com outra pessoa. Parece, se não me engano, Jess o nome dela. Então eles começam a conversar, a conversa vai se desenrolando e em um momento que a conversa vai se desenrolando é mostrado que ela pede para se retirar para ir no banheiro. Até aí tranquilo. Só que quando ela vai se retirando aí no banheiro, ele começa a conversar com as pessoas, com o Matt. Não era só o Matt, eram várias outras pessoas. Então ele começa a conversar, dialogando. Então, até aí tranquilo. Só que quando ela viu ele de longe no banheiro, ele conversando sozinho, ela soltou um sorriso que na hora com quem está assistindo não entende. Mas futuramente eles vão para casa dela e depois a gente vê que ela achava que ele era esquizofrênico. Por causa que um tempo atrás ela começa a falar de vozes na cabeça que diziam para fazer isso e não aquilo. E ela começou a ligar os pontos e pensou que ele era esquizofrênico, igual ela, porque ela também era. Aí, do nada, começou a ter esse plot twist e do nada ela mata ele com uma overdose e logo após se mata. É meio estranho, assim, é uma coisa que quando você percebe direito, você tava num ponto e automaticamente, chega num nível onde você nem pensava que aquilo dali ia chegar. Você pensava que ia tomar totalmente um direcionamento diferente daquilo. Só que quando você chega na hora, você se depara com aquilo. É uma situação muito diferente. Aí até aí tranquilo. Aconteceu isso. Chega em outra parte do episódio. Uma parte que mostra realmente o trabalho do Matt. O trabalho do Matt, ele fazia o quê? Ele era basicamente um cientista. Onde uma mulher pagou pra retirar a consciência dela. No caso, não era retirar. Você vai duplicar. No caso, duplicaram a consciência dela e replicaram num objeto. Esse objeto, replicaram a mente dela para ser igual uma Alexa, uma Siri, um assistente virtual para que conseguisse fazer tudo de necessário para ela, sem ela pedir, sem nada, por causa que ela seria ela mesma. Ela saberia o que ela teria que fazer. Só que, para a pessoa não ficar se relembrando, numa casa totalmente tecnológica, apareceria tudo, tipo, mesmo que você se esquecesse de algo, teria alguém ali totalmente para trabalhar para você. Então, ela não gostou, principalmente ela, entre aspas,
A outra consciência duplicada dela, que foi colocada naquela caixa, não gostou dessa atitude, não queria colaborar de jeito nenhum. Ela não ia aceitar. Obviamente, é de se entender, por causa que uma pessoa não queria ser aprisionada, sendo que não é a sua consciência. Não é a sua consciência. É uma coisa bem estranha, é bem complicado de você falar sobre isso. Mas, basicamente, ela se nega a trabalhar desse jeito para eles, porém, ele consegue manipular todo o espaço e o tempo daquele objeto onde ela tá. Então, quando ele tem o poder de controlar todo o tempo, imagina você numa sala branca, sem nenhuma interação com nada, passar 2 anos, 10, sem falar com ninguém. Você enlouquece. É impossível você não enlouquecer. Você enlouquece, obviamente. Então, ela preferiu colaborar ao invés de ir contra. E isso, particularmente, eu acharia uma grandíssima ideia. Obviamente eu pagaria. Tudo bem que seria uma outra consciência minha, mas não é a minha consciência. Eu acho que isso é uma coisa bem... Não sei se é bem idiota, mas bem egocêntrica. Mas, tipo, mesmo que seja outra pessoa de mim, mesmo que seja outra pessoa que é basicamente eu, só que outra consciência, eu até mesmo pagaria pra ter isso. Eu não tenho resposta, é basicamente porque eu teria um assistente social que saberia tudo o que eu tava pensando, saberia o que eu queria. Então, se eu queria uma comida, ela saberia qual comida eu ia querer e ia preparar. Se eu tivesse um trabalho para entregar algum dia e eu me esquecesse, ela ia me lembrar e eu ia fazer. Eu teria um assistente totalmente para fazer tudo. Então, por minha parte, eu concordo com isso. Até que chegamos na história do Joel. O Joel vai falar a vida dele. E ele conta que o quê? Ele conta que ele era um cara normal, tinha sua namorada. Como um casal normal e qualquer. Casais brigam. Até aí tudo bem. Só que nesse mundo tinha como você basicamente anular a existência da pessoa por um breve momento. Só que se você fazia esse tipo de anulamento da pessoa constantemente, ela seria anulada da sua vida por toda a quantidade de vida que ele tivesse. Então, se você fica anulando essa pessoa constantemente da existência da existência da sua cabeça, ela um momento vai ser totalmente expulsa. Não vai ter como você voltar a ver ela. Vai ser basicamente fechado. Não tem como você nunca mais ver ela. Então, chegou um momento que ele bloqueou ela tão vezes por causa de brigas que ele não conseguia mais ver ela. Ele mentia pra ele mesmo. Então, teve um outro momento que ela pareceu grávida. Só que ele não queria aceitar de jeito nenhum. Ele ficou desesperado. Ele começou a ser uma pessoa agressiva. Quando ele recebeu essa notícia, ele começou a ficar agressivo e etc. Até que ele tava eu pulei uma parte sem querer. Ele tava num karaokê. Pá, todo mundo cantando, todo mundo feliz. Até que aconteceu algumas coisas e eles voltaram pra casa. Ele teve a notícia que ela tava grávida. Ele não quis aceitar. Ela saiu da casa deles. Foi pra casa dos pais. Só que ele não queria que acontecesse isso. Até depois de um tempo, ele não conseguiu se desculpar. Não conseguiu falar de novo com ela. Por quê? Não conseguiu entrar em contato. Porque quando você bloqueia essa pessoa literalmente é expulsa da sua vida. Você não pode ter contato por telefone como nada. E assim, a partir do momento que ela decidiu não ficar mais com ele e sair pra casa do pai, ela bloqueou ele da vida dele, então ele não sabia. Então, quando isso aconteceu, ele ficou desesperado, por causa que ele sabia que tinha perdido uma pessoa muito especial e queria ela de volta. Até que chega até que passaram-se anos e ele descobre onde ela mora, incrivelmente. Ele segue ela e descobre onde ela mora. Aí, a cada Natal, eu acho que foi essa jogada de ser um episódio especial de Natal, porque a cada Natal ele ia lá visitar eles. Visitando, ele ia lá, pá, tudo bem. Visitava, mas não visitava. Tipo, chegava na casa e falava, porque ele não ia ser aceito. Ele chegava lá e basicamente ficava de longe, olhando. Olhava a filha dele, olhava ela,
entre aspas, né? Por causa que quando você expulsa essa pessoa da sua vida, a pessoa fica branca e até os próprios filhos dela ficam branco. Tá entendendo? Branco, no caso, é por causa que quando os personagens eram expulsos da sua vida, eles ficavam branco. Eles ficavam meio que... não dava pra ver. Só dava pra ver no máximo a silhueta da pessoa. Até aí tranquilo. Ele só conseguia ver isso. Só que ele tava num momento que ele tava quase superando essa relação. Até que ele recebe a notícia que ela morreu. Parece que, se não me engano, foi numa batida de casa, um batida de carro, um deslizamento. Onde ele, quando acontece uma parte que a gente viu, que quando uma pessoa morre, ela... os filhos dela voltam. Já que não vai ter mais uma relação com a pessoa viva, já que a pessoa morreu. Então ela basicamente saiu do sistema. Então ele volta na casa dela, da filha, que no caso, volta pra casa da filha dele, que está morando com o pai da mulher dele. Quando ele volta lá, ele quer reconhecer a filha. Só que quando ele dá de cara com a filha, ele descobre que a filha não era dele. A filha era um fruto de uma traição com um amigo de trabalho. Isso foi o baixa pra ele. Ele ficou abismado. Até mesmo quando ele entrou lá na casa, ele ficou perguntando: cadê minha filha? Cadê minha filha? Essa não é minha filha. Ele ficou totalmente abismado. Foi totalmente um plot twist onde ele ficou anos e anos e anos se culpando e querendo ver a filha de novo. Onde no final de tudo não era dele a filha, tá entendendo? E ele chega num ponto onde ele quase basicamente enlouquece. Ele fica maluco, ele fica abismado. Até onde o velho, pra proteger ele e a filha dele, ele saca uma faca da cozinha e manda ele sair da cabana, da casa onde eles moram. Só que ele tem um momento de surto e com um globo de neve que ele ia dar de presente pra filha de Natal, filha entre aspas, né? Com o globo de neve que ele ia dar de presente pra ela, ele acaba assassinando o avô dela. Ele assassina o sogro, o próprio sogro. Ele assassina. Ele vai lá, dá uma porrada na cabeça do idoso, que o idoso morre na hora. E no final de tudo isso, a gente vê que, na verdade, tudo isso era basicamente aquele mesmo objeto que foi utilizado para duplicar a mente da mulher. Anteriormente eu não falei que tinha um objeto que duplicava a mente da pessoa. Foi a mesma coisa que aconteceu. Só que ele não permitiu ou algo do tipo. Ele era um prisionário, um suspeito de ter feito esse assassinato. Então constataram esse cientista que duplicou a mente de outra mulher. Fizeram o teste e conseguiram todo o depoimento da mente dele. No caso da mente duplicada dele. Que queira certo, queira seja ou não, era a mente da pessoa, era a mesma pessoa. O que aconteceu com um aconteceu com o outro. Só que foi duplicado. Porque se ele foi duplicado depois, não diz que não é a mesma mente. Todo o passado ainda tá lá na cabeça dele. Então ele acaba confessando tudo, desabafando, e no final de tudo ele descobre que o Matt, ele é a mesma pessoa que tinha, que no caso, basicamente, ele enganou ele. Ele queria basicamente que ele somente se confessasse pra polícia. E aquilo ali, quando você vê, você fala: mano, como é que uma coisa se liga a outra e tem uma construção tão genial? Porque, querendo ou não, o Black Mirror tem um gerenciamento, uma produção maravilhosa. Essa é um tipo de série onde você fica concentrado em ver. Quando o episódio começa, você fala: cara, que coisa bem construída. Porque vai passando, ao decorrer do episódio que ele vai andando, você vê que tem trechos que se encaixam. A série é uma coisa muito bem produzida por causa disso, por causa que ela tem uma produção de um plot twist muito bom e também sobre a construção em si dos episódios. Os episódios, eles chegam em torno de 1 hora e meia, 40 minutos, porém eles não têm uma ligação cronológica com o episódio 1, 2, 3, 4. Eles são como mini filmes, uns curtas, a cada episódio. Então é uma produção individual de cada episódio genial. A minha crítica final para esse episódio, como para
quase todos da série Black Mirror, é excelente. Por mim, essa série deveria ser conhecida por todos, porque é uma série excelente, querendo ou não. Tem uma produção magnífica. E é essa a mensagem que eu queria deixar. Isso foi um breve resumo do texto, do episódio, contando a minha avaliação. Por causa que, pra eu conseguir avaliar pra eu conseguir dar a minha experiência final, a minha resenha crítica, eu achei que eu precisava ressaltar esses pontos da história, entrando numa cronologia, para que no final o que estava acontecendo no início se encaixasse, tá entendendo? Então, de toda forma, de todo jeito, é uma construção fenomenal. É genial como constroem essa série. E essa foi minha resenha crítica de hoje.